A paz do Senhor, meu querido irmão, aluno, companheiro, professor da Escola Bíblica Dominical. Chegamos à lição de número 8, dia 25 de fevereiro de 2018, e o tema maravilhoso, uma aliança superior, graças a Deus, a nova aliança, né? Hebreus capítulo 8, é o capítulo 8, lição 8, capítulo 8, versículo 10. Porque este é o concerto que, depois daqueles dias, farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração. As escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. A verdade prática, a nova aliança, em tudo é superior à antiga, porque se fundamenta em promessas superiores. Graças a Deus. Essa lição de número 8, então, iremos mostrar as diferenças, os contrastes entre a antiga e a nova aliança. Então, os objetivos específicos diz explicar os aspectos de superioridade da nova aliança, sua dimensão, natureza e importância, salientar a superioridade da nova aliança em seus aspectos posicional, funcional e cultural, e mostrar que a promessa do novo concerto é de natureza interior e espiritual, de natureza individual e universal, bem como de natureza relacional. Então, esses são os objetivos. Vamos pensar um pouquinho, então, sobre esse texto áureo, que é uma profecia, né? Muito importante. Hebreus, capítulo 8, versículo de número 10. Bom, nosso texto áureo, então, está inserido no capítulo 8, porém, é importante nós entendermos que desde o capítulo 7, versículos 11 a 12, que o autor sagrado vem falando sobre a necessidade da mudança da lei. Então, o nosso texto áureo está no capítulo 8, versículo 10, mas desde o capítulo 7, do versículo 11, ele já vai fazendo apontamentos da necessidade da mudança do velho pacto. O nosso texto áureo, então, o autor dos Hebreus mostra como deveria ser a nova lei, né? Como seria essa nova perspectiva. Ela não seria gravada então em pedras, como foi os 10 mandamentos, né, que foram gravadas em pedras. Ela seria gravada nas mentes e nos corações. Então, fica algo interior, né? Coração é a expressão da alma aqui, né, das emoções. Essa lei, então, seria escrita na mente e no coração. Ora, para você escrever a lei de pedra, dá para escrever, né? Pega uma taiadeira lá, você consegue fazer uma escrita lá, né? Precisa ser um profissional, um artista, né? Mas dá para fazer, dá para você escrever em pedra. Agora, escrever nas mentes e nos corações, isso não é coisa de homem, não. Isso não dá, não. Isso é só o Espírito Santo mesmo. Então, você escrever numa tábua, escrever numa pedra, isso você faz. Você faz também, dá para fazer. Agora, escrever nas mentes, escrever nos corações, aí só o Espírito Santo. Graças a Deus. Grande diferença, né, entre o antigo concerto, que foi escrito nas tábuas. Claro que foi o dedo de Deus, né? A Bíblia deixa claro isso, mas foi escrito em pedras. Tanto é que depois, quando Moisés, no primeiro momento, desceu do monte, o povo estava lá em pecado, ele rebentou as pedras, né? Quebrou as pedras. É pedra, né? Mas o novo concerto seria afirmado no coração, ou seja, no interior, na mente, graças a Deus. Porque este é o concerto que, depois daqueles dias, farei com a casa de Israel. Bom, com a casa de Israel, está falando do povo judeu. Aí nós estamos falando do milênio, né? Porque no milênio o Senhor Jesus virá e a nação de Israel se converterá. Então, aí é uma perspectiva milenial, né? Não podemos esquecer disso, é o estabelecimento do reino messiânico, né?
Diz o Senhor, olha, os pactos são instruídos e firmados, tem uma assinatura, irmão. Não é fundador de religião. Ah, este foi um grande homem. Não, não. É Deus. A assinatura é o Senhor. Yahvé, o Todo-Poderoso. Deus de Abraão, o Deus de Isaac, Deus, é Ele que dá. Por isso que você pode confiar. Porque a assinatura é de Deus, não é de homem. É do Criador de todas as coisas. Se Ele assinou, Ele vai cumprir. Diz o Senhor. Acho maravilhosa essa expressão. Não é o homem. Não é a instituição. Não, diz o Senhor, graças a Deus. Porém minhas leis no seu entendimento. Que coisa maravilhosa. Porém as leis no seu entendimento. Em seu coração as escreverei. Olha que lindo. E eu lhe serei por Deus, e eles lhe serão por povo. Graças a Deus. É uma coisa maravilhosa, né? Uma palavra extraordinária sobre essa nova percepção. É algo até que eu diria até revolucionário, né, irmão? E só o Espírito Santo para mudar a mente, né? Fala, renoveis o vosso entendimento pelo poder do Espírito Santo, né? Quando a Bíblia fala sobre isso em Romanos. Para um judeu significava muito menos do que isso. Ele esperava essencialmente uma nação restaurada. Então, os judeus ele não tinha essa noção dessa transcendência espiritual. Ele esperava menos que isso. Coitado, ele achava que esperava muita coisa, né? Ele achava que Jesus, o Messias, viria e libertaria dele dos reinos dessa terra. Naquele momento, seria o Império Romano, né? O Império Romano governava sem misericórdia, né? O Estado romano era terrível, sabe? Era pela força, né? E não tinha misericórdia, não era cobrança de impostos, era uma coisa, não tem o que tem hoje, direitos humanos, sabe? Não existia isso. Então era uma situação bem... Eu até fico admirado que existe um grupo de pessoas hoje, porque eu sou da área de história, que fica dizendo que o bonito foi o mundo clássico, que o mundo clássico produziu as grandes obras de arte, e ficam colocando o mundo clássico em algo assim. O mundo clássico foi o mundo da escravidão. O mundo clássico não tinha direitos humanos. O mundo clássico foi o mundo dos gladiadores, da violência, do feminicídio. Então eu acho estranho quando esse pessoal começa a falar muito de mundo clássico, né? Como se fosse uma... pode ter certeza que a nossa idade agora, contemporânea, com todos os nossos defeitos e as nossas crises, há muito mais humanidade, por causa da influência cristã, inclusive, né? Por causa da civilização judaico-cristã, que tem uma percepção humanista, apesar dos pesares, ainda tem uma visão, eu diria, uma perspectiva de direitos humanos, né? Mas o judeu mediano da época de Jesus, ele queria apenas um rei que libertasse da tirania de Roma e governasse com uma percepção como o rei Salomão, sabe, aquela coisa. E Deus tem uma coisa muito maior. Ele vai pôr na sua mente, vai mudar o seu comportamento. Você vai ter um outro... Porque as mudanças têm que ser interiores, irmão. Não é a aparência. As pessoas insistem muito nessas mudanças de aparência, que até vira até uma hipocrisia depois. As verdadeiras mudanças, elas iniciam lá dentro do nosso espírito, alma, lá dentro do nosso tabernáculo. É lá, a regeneração é lá dentro. Ele diz que o mesmo Deus de paz nos santifica em toda a nossa maneira de viver, em todo o nosso espírito e alma. E isso vai desabrochar no corpo. Então, são transformações íntimas, interiores. O reino de Deus é isso, essa questão de transformação interior. Bom, nós temos então a leitura do texto, que é o capítulo, ele vai pôr aqui o capítulo 8, o versículo 1 até o 10, mas o capítulo 8, na verdade, ele inicia no versículo 1 e vai até o versículo 13. Tá? Então ele possui 13
versículos, embora a nossa leitura aqui é até o versículo 10 apenas. Já falei dos objetivos. Nós temos então aqui na introdução, falando sobre o capítulo 8 da carta, a apresentação também desse concerto e desse sacerdócio de Cristo. E o primeiro tema fala sobre o santuário superior. Santuário superior. A percepção de santuário para o povo judeu tem muito a ver com o templo. Primeiro, obviamente, com o tabernáculo. E depois se criou toda uma teologia do templo. Aqui ele vai falar sobre um santuário superior. Então ele tem uma referência. Os judeus tinham essa referência. Então ele fala, pertence a uma dimensão superior. Tanto o judaísmo como o cristianismo estavam então familiarizados com a figura do tabernáculo de Moisés. São religiões que estão, porque está no Antigo Testamento. Nós acolhemos o Antigo Testamento. Então no livro do Êxodo consta as instruções dadas por Deus sobre a estrutura dessa casa de adoração, ou casa de oração. As recomendações foram dadas por Moisés, os detalhes estão ali. Portanto, a finalidade terrena do tabernáculo móvel era nesse tabernáculo que tantos os sacerdotes como o sumo sacerdote exerciam seu ministério. Então era uma casa de oração, uma casa de adoração. Todavia foi no santuário celeste que Cristo entrou para oficializar como sumo sacerdote em nosso favor. Então, enquanto os sumos sacerdotes terrenos estavam lá no tabernáculo, depois no templo em Jerusalém, que acabou em nada, porque os romanos, primeiro os babilônicos vieram ano 560 e alguma coisa, né? 587, 586, antes de Cristo, Nabucodonosor destruiu o templo, tacou fogo no templo. Acabou com a arca do concerto, acabou com tudo, acabou em nada. Os vasos ele levou para Jerusalém, para Babilônia, e deu problema, né? Agora, no segundo templo, tinha basicamente o tabernáculo, a mesa o tabernáculo não, tinha o candelabro, as mesas, os objetos sagrados. Tito levou tudo para Jerusalém, tacou fogo naquela estrutura fantástica. Até hoje, quem visita Jerusalém vê a estrutura que o rei Herodes construiu. Na verdade, o segundo templo é o templo do rei Herodes, viu, irmãos? As pessoas estão achando que é o templo de Salomão. Mesmo esse que a Igreja Universal resolveu construir uma réplica em São Paulo, na verdade aquele não é o templo de Salomão, é o templo de Herodes. Aí, ele é o sistema herodiano, né? Herodion, que Herodes copiou do Cesarion de Roma. Então aquele templo construído lá em São Paulo, ele não é, né? Foi apelidado de Salomão para dar um estilo mais, sei lá, essa gente usa cada coisa. Mas o templo de Salomão ele era um estilo mais fenício. Foram os fenícios os artífices. Então era um outro sistema libanês, né? Esse foi destruído por Nabucodonosor. Então, aí Herodes construiu aquela maravilha aqui, um templo estrondoroso, realmente extraordinário, parecido com o templo de Cesarion de Roma. É esse que ficou no nosso imaginário, que é onde Jesus foi apresentado. E é esse que a Igreja Universal construiu em São Paulo. Então aquele templo, na verdade, não devia ser de Salomão, não, devia ser templo de Herodes, né? Seria, mas aí de Herodes acho que não fica bem, né? Mas historicamente é isso, né? Não estou desfazendo de nada, eu estou falando da história, né? Isso não estou questionando nada, só estou dizendo historicamente. Mas essa teoria do templo, então, é uma teoria do templo terrestre. Mas Jesus está oficiando no templo celestial. Então nós podemos entrar na presença, no Santo do Santo. Nós estamos falando do céu, porque Jesus está à direita do Pai. Então ele está intercedendo por nós. É isso que ele vai falar aqui então, nessa perspectiva. Então, possuidor de uma natureza superior, o santuário terreno, tendo sido construído então com objetos de metais preciosos, mas era terreno e acabou dando em nada, né? Na verdade, o tabernáculo terreno era um tipo que apontava para o modelo que está no céu. Lembra que Moisés tinha um modelo celestial.
Hebreus 8:5 diz: olha, fazem tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Então Deus mostrou para Moisés o modelo do céu, aí ele fez reproduziu na terra, com seus defeitos, né, irmão? Porque não dá para a pessoa fazer. Você pode ver os profetas mesmo, que escrevem profecia, eles não conseguem escrever os detalhes com precisão, não dá. As coisas espirituais, não é tão simples assim, você materializar coisas espirituais. E 3, possuidor de uma importância superior. É possível vermos a relevância do tabernáculo celeste quando contrastamos com o terrestre. Certo autor destaca 3 grandes importâncias do tabernáculo terrestre. Primeiro, o tabernáculo propiciava as condições necessárias para manter a comunhão no relacionamento com Deus. No tabernáculo celeste, essa condição é plenamente satisfeita. Em segundo lugar, o tabernáculo era a garantia da presença divina. Do céu nem se fala, né? Deus é a presença de Deus. E o tabernáculo celeste habita a plenitude da divindade. E em terceiro lugar, o tabernáculo revela a perfeição e a harmonia do caráter do Senhor, vista na sua arquitetura, né? Tais como as gradações, os metais, as romanzinhas que fazia, aqueles detalhes, né? Mas tudo isso é apenas sombra. A Bíblia fala isso, usa o termo sombra das coisas espirituais, das coisas celestiais. Então, resuminho do primeiro tópico, a nova aliança é dotada de uma dimensão superior. Pelo amor de Deus, tudo isso que foi tabernáculo, depois o tempo de Salomão, depois o tempo de Herodes, tudo sombra, irmão. Coisinha que o homem reproduziu, viu, Moisés viu e tentou reproduzir, Deus deu as dimensões para ele, mas o ser humano, aí chamou os artesãos lá da Fenícia e fez, e no final acabou sendo tudo destruído. Mas do céu, foi um modelo celestial. E a Bíblia fala que tudo isso eram sombras. Sombras, hein? Sabe que é uma sombra, não é nada perfeito, né? Há um subsídio aqui. E o segundo tópico, um ministério superior. Então já falamos então, primeiro, o santuário superior. O que aqui na terra era sombra apenas. Agora o ministério superior. O aspecto posicional. O autor mostra através dos seus argumentos que Jesus de fato deve ser visto como o verdadeiro sumo sacerdote e rei. Já foi destacado nas outras lições, inclusive, essa questão do rei sacerdote, né? O próprio Salmo 110 vai falar também sobre tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. 2, no aspecto funcional. Então, primeiro aqui, eu falei no aspecto posicional. Jesus como Filho de Deus, segundo a ordem de Melquisedeque. No aspecto funcional, no antigo pacto, os sacerdotes adentravam no tabernáculo para oferecer suas ofertas e sacrifícios. Cristo, à semelhança do sistema sacerdotal arônico, também devia ter oferta para oferecer. Contudo, há 2 coisas que diferenciam o sacerdócio de Cristo com o do antigo pacto. Ele mesmo se deu como sacrifício. E este, ao contrário do sacrifício levítico, não mais se repete. Então o sacrifício de Jesus é único. Existe uma religião que vive dizendo que está fazendo o sacrifício de Jesus. Todo domingo vai fazer o sacrifício de Jesus. Que é isso, irmão? O sacrifício de Jesus é único. Um só sacrifício. Sacrifício único. Sacrifício do Senhor Jesus. Ele não se repete. É uma só vez. Porque, versículo 3, porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que esse também tivesse alguma coisa que oferecesse. Ali fala aqui, ele vai explicando. Então o sacrifício de Jesus é único, uma só vez, se deu a si mesmo. Cristo, portanto, não está mais oferecendo sacrifício no céu, de forma repetida, como fazia aqui na terra os descendentes de Levi, de Arão. Agora ele intercede por todos que invocam. Então isso é muito importante, que é a ideia funcional. E no aspecto cultural, o autor escreve a partir da perspectiva de que o culto levítico continuava em pleno funcionamento, né? Na época dele, como eu já falei para vocês, estava lá o templo. Quando essa carta foi escrita, estava funcionando lá o templo. Ainda não foi na época que os romanos tinham chegado. Claro que Roma já dominava, já havia
pequenas rebeliões na Galileia e tal, porque o judeu sempre teve rebelião contra Roma, isso sempre existiu, mas ainda não tinha aquela perspectiva de época de guerra ainda, né? Foi só no ano 70, a partir do ano 66. Então havia ainda nos seus dias sacerdotes que ofereciam sacrifícios de acordo com a lei de Moisés. A atividade sacerdotal, juntamente com as demais funções exercidas pelos sacerdotes, estava estritamente relacionada ao culto. Nesse aspecto, o sacerdócio de Cristo era superior, porque sua atividade cultural era em tudo superior, visto se realizar no santuário celestial. Então, irmão, tinha uma barreira cultural aí, porque o judeu tinha aceitado Jesus como sumo sacerdote, mas ele era ideologicamente bombardeado para ir para o templo oferecer sacrifício. E por que ele ia fazer sacrifício se o sangue de Jesus já purificava ele do pecado? Então eles combateram, a epístola é importantíssima para combater essa ideologia judaica do culto ao templo naquela época, que estava em funcionamento. Depois o templo foi destruído, aí resolveu em parte essa questão. Nós temos um subsídio interessante que fala sobre o Antigo e o Novo Concerto e, por fim, uma promessa superior. Então, olha que lindo, nós temos um santuário superior, um ministério superior e uma promessa superior. Uma promessa de natureza interna e espiritual. Então, debaixo da antiga aliança, Deus havia chamado os israelitas para ser o seu povo. Essa aliança foi escrita em tábuas de pedra. Exigia rituais externos. Agora, a nova aliança, escrita na tábua do nosso coração, vem então o altruísmo, o amor, aquilo de dentro do coração. E 2, de natureza individual e universal. A antiga aliança é contrastada com a nova aliança também nessa perspectiva de alcance. Porque na antiga aliança, nem todos conheciam ao Senhor, o que estava reservado somente, basicamente, ao sumo sacerdote, ao escriba, pessoas que estavam ali mexendo com a lei, especialistas em lei. Nos dias de Jesus, era comum encontrar os mestres da lei, né? Os rabinos da lei. E na nova aliança, todos me conhecerão, Hebreus 8:11. Na nova aliança, o conhecimento do Senhor está. Você pode ter conhecimento, porque Jesus é acessível a você. Você tem acesso a Deus. Você é um sacerdote. Tem que ir lá para o sumo sacerdote. Não. Entra aí no seu quarto. Você tem acesso. Evoca o santo nome de Jesus. E 3, de natureza relacional. Que é o que eu estou dizendo. Você tem relação, né? O outro é aquele sistema de liturgia. Olha, eu percebo que muita gente gosta de liturgia, viu? Tem gente que o negócio desse é liturgia, tem que fazer uma liturgia para ele. E sendo que o relacionamento com Jesus é simples, né? Você chega na presença de Deus com louvor, com adoração, com o coração aberto, né? Pela operação do Espírito Santo. Então, o resumo do tópico 3, a promessa do novo concerto de natureza interior e espiritual, de natureza individual e universal, bem como de natureza relacional. Nós temos outro subsídio da Bíblia Pentecostal. Encerra-se. O autor já havia mostrado a superioridade do sacerdócio de Jesus em outras lições, sobre o arônico, o levítico, quando coloca como pertencente à ordem de Melquisedeque, que foi a outra lição, quando nós estudamos que Jesus é o sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. E a lição de número 7, Jesus, sumo sacerdote de uma ordem superior. Agora nós estamos vendo a lição de número 8, uma aliança superior. Agora ele mostra que esse sumo sacerdote possui um ministério superior, mais excelente, porque ministra em um santuário superior e é o fiador de uma superior aliança. Oh, glória a Deus. É por isso que nós amamos o Senhor Jesus, adoramos o Senhor Jesus. Ele é o nosso sacerdote, ele é de um sacerdócio, ele é fiador de uma nova aliança, cujo sangue dele nos dá segurança dessa aliança. Deus continua abençoando sua vida, sua família, sua classe de escola bíblica dominical. Você tem bastante informações que você pode pegar no nosso site, na lição. Baixa a lição, o comentário da lição.
O site é www.professoralberto.com.br. Você pode entrar lá no site, baixar a lição, e eu peço para você me ajudar a compartilhar esse material, tá? Compartilhe com outras pessoas que às vezes não podem frequentar a escola bíblica dominical, que às vezes não podem por uma série de questões. Deus sabe, Deus conhece tudo. Então vamos compartilhar. E eu peço então que você me ajude para compartilhar esse material. Que o Senhor continue abençoando a sua vida. Fique na paz do Senhor. Amém.